Olá, olá! Chegamos para continuar as explicações e as resoluções da apostila 14. Então vamos com muita energia, muita dedicação, perseverança e vamos resolver agora a apostila 4. Eu falei 14 em algum momento? Não, 4, apostila 4. Tudo bem? O nosso kit 4. Então vamos aqui, pessoal, para a gente poder já dar início a este processo. Vejamos que é o seguinte: eu separei aqui o texto em alguns pedaços, aqui algumas lacunas, para me colocar algumas figuras, porque desta maneira você vai entender um pouco melhor esta parte da matemática 2, que é a parte da geometria. Tudo bem? Então vamos aqui ao nosso texto para vocês acompanharem. Tá legal? Esse aqui é o nosso kit 4, matemática 2, fase 7. Então vamos aqui, ó. O primeiro conceito, pessoal, que nós iremos trabalhar é o conceito. Deixa eu ver se já está funcionando aqui a caneta para mim. Calma aí, deixa eu ver aqui. Tá funcionando. Então o primeiro conceito que nós vamos falar é sobre a classificação dos triângulos. Tá legal? Então vamos aqui à leitura e eu faço a explicação. A classificação de triângulos é bastante útil para o desenvolvimento do estudo e das propriedades específicas dessa figura geométrica, que tem grande importância na geometria plana. Existem duas maneiras de classificar o triângulo. Quais são essas duas maneiras? Você pode classificar através dos lados, ok? Ou através dos ângulos, ok? Através dos lados e através dos ângulos. Então, continuando o texto aqui, a primeira explicação vai ser, uma delas leva em consideração aos ângulos, que eu coloquei aqui, e nesse caso, o triângulo vai poder ser chamado de triângulo acutângulo. Quando que o triângulo vai poder ser chamado de triângulo acutângulo? Quando possui todos os seus ângulos internos agudos. Professor, eu não lembro o que é um ângulo agudo não, hein? Então vou fazer aqui um desenho para explicar para você. Vou fazer aqui em preto aqui, olha. Se você tem, por exemplo, uma reta assim, uma reta aqui, e uma outra reta, vou pegar aqui em azul, e uma outra reta aqui, olha. Exatamente assim, ou seja, entre elas está se formando um ângulo de 90 graus. E o símbolo, pessoal, de 90 graus é esse quadradinho com um pontinho no meio. Isso daqui é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Ou seja, mas eu quero falar para vocês o que é um ângulo agudo. Ângulo agudo é qualquer ângulo, eu falei qualquer ângulo que seja menor do que 90 graus. Por exemplo, esse ângulo aqui, olha. Esse ângulo aqui. Suponhamos que esse ângulo aqui seja um ângulo de 50 graus. 50 graus. Então, qualquer ângulo que é menor do que 90, vou chamar um ângulo qualquer de x, tá? Qualquer ângulo x. Ah, pessoal, geralmente a gente representa o x como variável e bota um circunflexo em cima para representar ângulo, porque a palavra ângulo tem o circunflexo. Qualquer ângulo que é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus, o nome dele vai ser ângulo agudo. Então, por exemplo, qual é o nome do ângulo de 20 graus? 20 graus é maior do que 90, é maior do que 0, desculpa, e é menor do que 90. Então, 20 graus é um ângulo agudo. Qual é o nome do ângulo de 60 graus? 60 graus é maior do que 0 e é menor do que 90. Então, é ângulo agudo. Qual é o nome do ângulo de 89 graus? 89 graus é maior do que 0 e é menor do que 90. E também se chama ângulo agudo. Tudo bem? Vamos agora para a nossa próxima explicação. Olha, e com isso você classifica todos os ângulos. Olha, qual é o nome do ângulo de 1 grau? Ângulo agudo. O ângulo de 10 graus? Ângulo agudo. Por quê? Porque é maior do que 0 e é menor do que 90. Ângulo de 72 graus? Ângulo agudo. Por quê? É maior do que 0 e menor do que 90. Ângulo de 85 graus? É o ângulo agudo.
Ou seja, minha gente, guarda esse segredo no seu coração. Qualquer ângulo que é maior do que 0 e menor do que 90 vai ser chamado de ângulo agudo. Ângulo agudo. Tudo bem? E um triângulo que só tem ângulo agudo, o nome dele vai ser triângulo acutângulo. O triângulo que só tem ângulo agudo, o nome dele vai ser triângulo acutângulo. Por quê? Está aqui a explicação em vermelhinho, olha. Quando possui todos os seus ângulos internos agudos. Ou seja, um triângulo tem um triângulo. Olha só, olha a palavra. Triângulo. Tri é 3. Tri é 3. Ok? Um triângulo tem 3 ângulos. 3 ângulos. Ok? Um triângulo tem 3 ângulos. Então, quando que ele é acutângulo? Quando os três ângulos são ângulos agudos. O que é um ângulo agudo mesmo, professor, que eu esqueci? É todo ângulo que é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Vamos continuar e para a próxima explicação. Agora, o que é um ângulo, um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é quando um dos seus ângulos internos é um ângulo reto. Pessoal, eu expliquei aqui em cima. O ângulo de 90 graus, o quadradinho com o pontinho no meio, o quadradinho com o pontinho no meio é o ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus, é chamado de ângulo reto. É chamado de ângulo reto. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Portanto, se um triângulo tem um ângulo de 90 graus, por exemplo, assim, se ele é um triângulo que ele tem um ângulo de 90 graus, olha o símbolo de 90 graus, o quadradinho com pontinho no meio. Se ele tem um ângulo de 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Tá aqui, ó, triângulo retângulo, ok? Vamos continuar. O que é um triângulo obtusângulo? Olha a explicação aqui. Quando um de seus ângulos internos é obtuso. Professor, mas o que é um ângulo obtuso que eu esqueci? Vamos à explicação. Um ângulo obtuso é todo ângulo que é... Olha para aquele símbolo aqui, olha para esse símbolo aqui, ó. Aqui é 90 graus. Se ele passar de 90 graus, por exemplo, aqui, então isso tudo aqui, ó, em amarelo, é um ângulo obtuso. Por quê? Ele passou de 90 graus. Todo ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180, porque quando eu completo aqui, olha, faço a meia volta, é 180 graus. Então vamos aqui à explicação. Todo ângulo x representa a variável matemática. Quando eu coloco o chapéu, representa a variável geométrica. Todo ângulo que é maior do que 90 graus, todo ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, o nome dele é um ângulo obtuso. Ângulo obtuso. Ângulo obtuso. Por exemplo, qual é o nome do ângulo de 100 graus? 100 graus é um ângulo obtuso. Por quê, professor? Porque ele é maior do que 90 e é menor do que 180. 120 graus, o nome dele é um ângulo obtuso. Por quê? Maior do que 90, menor do que 180. 150 graus é um ângulo obtuso. Por quê? Maior do que 90 e menor do que 180. Ângulo de 170 graus, qual é o nome dele? Ângulo obtuso. Por quê? Porque é maior do que 90 e menor do que 180. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui a explicação. A outra classificação baseia-se na comparação entre os lados. Agora vamos fazer classificação dos triângulos em relação aos lados. Olha para cá. Eu expliquei para vocês que eles podem ser classificados em relação aos ângulos, e eu expliquei para vocês aqui embaixo, e agora em relação aos lados. Então vamos voltar aqui para eu poder explicar para vocês em relação aos lados. Em relação aos lados, um triângulo pode ser classificado. A outra classificação baseia-se na comparação entre os lados. Nesse caso, os triângulos podem ser escaleno. Mas o que é um triângulo escaleno mesmo, hein, professor? Quando todos os lados possuem medidas diferentes. Medidas diferentes. Por exemplo, se você pega aqui um triângulo, aqui, olha. Se você pega um triângulo assim, suponhamos, pegou um triângulo assim, e aqui vale 3 centímetros, aqui vale 4 centímetros, não, aqui vale 5 centímetros e aqui vale 4 centímetros.
todos os lados têm tamanhos diferentes. Então, isso aqui é um triângulo escaleno. Por exemplo, um triângulo como esse daqui. Um triângulo como esse aqui. Aqui vale 2 centímetros, aqui vale 4 centímetros, não, 5 centímetros, e aqui vale 10 centímetros. Tudo bem? Então, significa que esse triângulo aqui também é um triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Tudo bem? Então, deixa eu trocar esse valor aqui. Deixa eu colocar aqui, tipo, 7 centímetros. Não, 6 centímetros. Assim tá bom. Assim tá bom, 8 centímetros, tá legal? Porque eu estava verificando aqui a condição de existência de um triângulo. Qual é a condição de existência do triângulo? A soma do lado 1 mais o lado 2 tem que ser maior do que o lado 3. Tá legal? Se você soma esse mais esse, tá dando 7. 7 é maior do que 5. Tá certo. Esse mais esse tá dando 9. 9 é maior do que 3. Esse mais esse tá dando 8. 8 é maior do que 4. Então, vamos lá. Este mais esse está dando 10, 10 é maior do que 5. Este mais este está dando 13, 13 é maior do que 2. 7 mais 5 mais 7 está dando 7. 7 não é maior, então aqui não pode ser 8 não. Aqui tem que ser um outro valor. Vamos colocar 6. Vamos colocar 6. 6 mais 2, 8. 8 é maior do que 5. 6 mais 5 é 11, 11 é maior do que 2, 5 mais 2 é 7, 7 é maior do que 6. Então está satisfeito. A condição de existência é que a soma dos dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado, ok? Senão não forma um triângulo. Observa sempre isso. Isso daqui se chama condição de existência de um triângulo, ok? Vamos para a próxima explicação. Então, triângulo escaleno, quando todos os lados possuem medidas diferentes. Está aqui. O que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles, quando existem dois lados que possuem a mesma medida. Ou seja, olha para esse triângulo aqui. Olha para esse triângulo aqui. Isso aqui é um triângulo isósceles. Olha para esse outro aqui. Este daqui, e vamos pegar um outro aqui, eu quero a figurinha bonitinha aqui. Esse aqui também é um triângulo isósceles, tá? Então, por exemplo, suponhamos aqui vale 5 centímetros, aqui 5 centímetros, aqui 2. Isso aqui é um triângulo isósceles. Suponhamos que aqui vale 7 e aqui 4 também. Aqui 10 centímetros e aqui 5. Então, tudo isso são exemplos de triângulo isósceles, que é onde você tem dois lados iguais. Quando você tem dois lados iguais, Agora, o que são triângulos equiláteros? Queridas, triângulo equilátero é quando ele possui todos os lados com a mesma medida. Quando todos os lados são congruentes. O que é essa palavra congruentes? Congruentes significa iguais aqui, ok? Então, olha esse exemplo aqui que eu vou colocar. Olha, por exemplo, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar esse aqui. Triângulo equilátero. Olha outro exemplo aqui. Um outro exemplo. Esse triângulo também é equilátero. Por quê? Suponhamos, aqui vale 5 centímetros, aqui 5 centímetros e aqui 5 centímetros. Aqui 10 centímetros, aqui 10 centímetros e aqui 10 centímetros. Triângulo equilátero, quando todos os seus lados são congruentes, ou seja, quando todos os seus lados têm o mesmo valor, mesma medida. Ok? Agora, vamos identificar quais são os elementos de um triângulo. Pessoal, olha para esse triângulo azul aqui. Um triângulo é um polígono que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Presta atenção. 3 lados. Cada lado geralmente nós indicamos por uma letra minúscula. Então, 3 vértices, letra maiúsculas, e 3 ângulos.
Vou mostrar para você como é que nós vamos representar. Primeiro, os vértices. Os vértices nós indicaremos por letras maiúsculas. Por exemplo, vou chamar isso aqui de vértice Azão, vértice B maiúsculo e vértice C maiúsculo, ok? E agora vamos falar sobre os lados. Então, esse aqui está em vermelho. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, em vermelho, os vértices. Em vermelho, os vértices. Vértices. Vamos ver como é que nós vamos representar os lados. Eu vou chamar de verde. Os lados vamos representar por letras minúsculas. Se esse aqui é o vértice A maiúsculo, ou seja, azão, esse lado que está oposto vai ser chamado de azinho. Se esse vértice é o Bzão, o lado que está oposto, o lado oposto vai ser chamado de B minúsculo, Bzinho. Se esse aqui é o C maiúsculo, ou seja, Czão, o lado oposto vai ser chamado de Czinho, ok? E os ângulos nós vamos representar por, coloca aqui em preto, por letras minúsculas com chapéu. Então esse aqui é o vértice Azão, o ângulo vai ser o ângulo Azinho chapéu. Esse daqui vai ser o ângulo Bzinho, só que representa o ângulo, então Bzinho chapéu. E esse daqui o Czinho, mas como é um ângulo, eu vou botar chapéu, tá? A chapéu, B chapéu e C chapéu. Esse A, B e C representa ângulos, ok? O Azão, Bzão e o Czão maiúsculo representa os vértices, E o Azinho, Bzinho e o Czinho representa os lados. Beleza? Vamos continuar então aqui. Normalmente os vértices são representados por letras maiúsculas, já expliquei, do nosso alfabeto. E a medida dos lados é representada por letras minúsculas, já expliquei. Já os ângulos são representados por letras do alfabeto grego ou letras minúsculas com o chapéu. Eu chamei A chapéu, B chapéu e C chapéu. Beleza? Existem elementos e propriedades comuns a todos os triângulos que são um triângulo não possui diagonal. Gente, presta atenção. O que é uma diagonal? Olha para isso daqui. Olha para essa figura aqui que não é um triângulo. Isso aqui é um retângulo. Olha diagonal. Diagonal, o que é uma diagonal? Diagonal é este segmento que sai deste ponto. Aqui, olha. Diagonal é este segmento aqui, ó. Que sai deste ponto até este ponto aqui. Isso aqui é uma diagonal. Beleza? Diagonal. Uma outra diagonal. Vou pegar aqui uma caneta azul para fazer uma outra diagonal. Por exemplo, sai desse ponto e vai até este daqui. Então, temos aí duas diagonais. A diagonal preta e a diagonal azul. Ok? No caso do triângulo, olha o triângulo. Olha para um triângulo. Um triângulo não tem como você formar diagonal. Não tem como você sair desse ponto aqui e chegar no outro vértice, sair de um vértice, chegar ao outro e formando uma diagonal. Não é possível. Então, o triângulo não possui diagonal, ok? O triângulo possui três ângulos externos, cuja soma sempre é 360 graus. Como assim? Presta atenção aqui, olha. Como é que eu vou achar este ângulo externo? Eu vou pegar esta reta e vou prolongar aqui. E eu vou prolongar aqui. Observa que eu fiz assim, né? Prolonguei. Se você somar este ângulo mais este aqui, são os ângulos externos. Tá legal? Então, vou chamar aqui, ó, de X, Y e Z. Se você somar X mais Y mais Z, são os ângulos externos, a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo vai ser sempre 360 graus. Ou seja, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Beleza? Esta é a informação. Soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Vamos para o próximo tópico. A soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Ou seja, esses aqui são os externos, né? Vou chamar de azulzinho aqui, não, de azul não, de preto.
Esse ângulo aqui, vou chamar de A chapéu. Esse de B chapéu. Esse de C chapéu. C chapéu, ou seja, são os ângulos internos. A soma dos ângulos internos, ou seja, A chapéu mais B chapéu mais C chapéu, sempre vai ser 180 graus. Sempre vai ser 180 graus. Outra informação, a soma de dois lados quaisquer é sempre menor que o terceiro lado. A soma de dois lados quaisquer é sempre menor que o terceiro lado. Calma aí, vem aqui agora nessa parte. Pessoal, aqui tem uma falha aqui. A soma de dois lados quaisquer é sempre menor do que o terceiro lado. A soma é maior. Risca isso aqui, por favor. Risca isso aqui, por favor. Coloca maior. Maior. Ok? Por exemplo, o triângulo 3, 4 e 5. Olha aqui, o que acontece? Se você somar 3 mais 4 é maior do que 5. Se você fizer 3 mais 5 é maior do que 4, e 4 mais 5 é maior do que 3, ok? 4 mais 5 é maior do que 3. 4 mais 5. Então, a soma de dois lados quaisquer é sempre maior que o terceiro lado. É isso que está em jogo, ok? Então, continuando, todo triângulo possui altura. O que é a altura de um triângulo? Vou pegar aqui um triângulo. Pegar um triângulo aqui em verde. A altura é este segmento de reta que sai do vértice até tocar a sua base. Então isso daqui, olha, é a altura. Ok? Altura. Mediana. O que é mediana? Mediana. Vou pegar aqui um triângulo. Pegar um triângulo vermelhinho aqui, olha. Epa. Vou pegar aqui um triângulo vermelho. Olha para esse triângulo vermelho aqui, olha. Mediana. O que é mediana? Quando você pega o ponto médio, né? E aqui não está o médio não. O médio deve ser mais ou menos aqui. Deixa eu pegar aqui ponto médio. Esse aqui é o médio. Pega a metade desse lado e a metade desse lado. Se você liga esses pontos, é a mediana. Se você liga esses pontos, é a mediana. Se você liga esses pontos, é a mediana. Mediana é o segmento que sai de um vértice e passa pelo ponto médio. Tudo bem? Vamos lá. Mediatriz. O que vem a ser mediatriz? Mediatriz, pessoal, vou pegar aqui um triângulo qualquer. Vou pegar um triângulo preto aqui. Um triângulo aqui. Olha para esse triângulo. Se você pegar... Esse aqui não está legal não. Vou ter que pegar um outro aqui. Pegar um outro triângulo aqui. Vou pegar um outro. Deixa eu ver aqui se esse aqui vai. Se você pegar assim, ó. Se você pegar... O que é mediatriz? Se você pega a metade desse ângulo, desse lado, e traceja uma linha por ela. Traceja uma linha por ela, ó. Pá, tá aqui. Por sinal, essa mediatriz coincide com a altura. Se você pegar a metade desse lado aqui e traceja um segmento de reta por ela. Olha aqui. Não, é mais ou menos aqui. E o outro pedaço, aqui. Suponhamos que seja aqui. Pegar de novo uma outra aqui, ó. Aqui, exatamente. Este segmento, ele ia cortar aqui, tá? Ele ia passar exatamente por aqui, se o desenho estivesse certinho aqui. Então, mediatriz é o segmento que passa pela metade do lado, formando 90 graus. Formando 90 graus. 90 graus. Aqui também forma 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Aqui também vai formar 90 graus. 90 graus, 90 graus, se prolonga, 90 graus e 90 graus, ok? Mediatriz é essa linha que passa pelo ponto médio, formando 90 graus com o lado.
Passa pelo ponto médio, formando 90 graus com os seus lados. É a mediatriz. E o que vem a ser a bissetriz? Vou pegar uma figurinha para desenhar a bissetriz. Vou pegar um triângulo preto, e o que vem a ser a bissetriz? Bissetriz é o segmento que divide ao lado o ângulo ao meio. Suponhamos que esse aqui tem um ângulo, eu não sei que ângulo que é esse, mas se eu pego este segmento que divide esse lado, divide o ângulo ao meio, é a primeira bissetriz. Esse aqui tem um ângulo, suponhamos que aqui seja 50 graus. Então, se eu pegar o segmento que divide esse ângulo ao meio, é a bissetriz. Se eu pegar esse segmento que dividiu esse ângulo aqui ao meio, vou pegar essa figurinha aqui, vou pegar em azul aqui, ó. Dividiu o ângulo ao meio, também é a outra bissetriz. Tudo bem? Então, isso aqui, bissetriz. O que é bissetriz? É o segmento que divide o ângulo ao meio. Vamos dar continuidade aqui na explicação. Todo ângulo possui pontos notáveis importantes. O que é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas. O que é mediana mesmo? Volta aqui. Mediana, aqui ó, é o que divide o lado ao meio. Mediana divide o lado ao meio. Divide o lado ao meio. Divide ao lado meio passando pelo vértice, tá? Divide ao lado meio passando pelo vértice. Ok, vamos voltar aqui. Esse é o baricentro, é o encontro das três medianas. Baricentro é o encontro das três medianas. O que é a mediana? Divide o lado ao meio passando pelo vértice. O que é o circuncentro? O circuncentro é o encontro das três mediatrizes. O que é uma mediatriz mesmo, professor? Divide o lado ao meio formando 90 graus. Olha para cá. Mediatriz divide ao lado ao meio formando 90 graus. O encontro das mediatrizes, esse aqui é o circuncentro. O que é o incentro? O incentro é o encontro das três bissetrizes. O que é uma bissetriz mesmo? Uma bissetriz é quando você divide o ângulo ao meio. Quando você divide o ângulo ao meio. Ou seja, esse ângulo é igual a esse daqui. Olha para cá. Bissetriz dividiu esse ângulo ao meio e tocou na lateral, no lado do ângulo. Dividiu esse ângulo ao meio, tocou no lado. Dividiu esse ângulo ao meio e tocou no lado. Ok? Vamos continuar. E o que é o ortocentro? O ortocentro é o encontro das três alturas. O que é altura mesmo? Altura é que sai de um vértice. Onde é que está a altura? Altura sai de um vértice e toca o lado oposto formando 90 graus. Sai do vértice e toca ao lado oposto formando 90 graus. Sai do vértice e toca ao lado oposto formando 90 graus. Ok? Então esse ponto aqui é o ortocentro, o encontro das três alturas. Vamos relembrar aqui? Relembrando, baricentro é o encontro das três medianas. Circuncentro é o encontro das três mediatrizes. O incentro é o encontro das três bissetrizes. E o ortocentro é o encontro das três alturas. Mais uma vez, baricentro é o encontro das três medianas. O circuncentro é o encontro das três mediatrizes. O incentro é o encontro das três bissetrizes. O ortocentro é o encontro das três alturas. Agora, a área de um triângulo qualquer pode ser calculada pela fórmula.
Pessoal, isso aqui é uma fórmula para calcular a área de um triângulo. Como é que é a fórmula? A área é a base vezes a altura divididos por 2. Tudo bem? Tá aqui a explicação. Área, base e altura. Classificação dos triângulos. Existem duas formas de classificar os triângulos que são independentes entre si. Uma delas leva em consideração os ângulos. Nesse caso, um triângulo pode ser triângulo obtusângulo, quando tem um ângulo obtuso. Triângulo acutângulo, quando tem 3 ângulos agudos. Aqui, um ângulo obtuso. Aqui um ângulo obtuso, aqui 3 ângulos agudos. E um triângulo retângulo quando tem um ângulo reto. Professor, o que é um ângulo reto mesmo? É um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que é maior do que 0 graus e é menor do que 90 graus. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Ok? As explicações estão na parte lá de cima. Agora, já a outra maneira de classificar faz a comparação entre os comprimentos de cada um dos lados. Com isso, os triângulos podem ser escalenos, equilátero e isósceles. O que é um triângulo escaleno? Aqui embaixo vai ter a explicação, tá? Triângulo escaleno é quando tem 3 lados iguais. Triângulo equilátero, quando tem 3 lados iguais. Triângulo equilátero, quando tem todos os lados diferentes, 3 lados diferentes. Desculpa, isso está errado. Deixa eu voltar de novo a explicação aqui. Está errado aqui. Triângulo escaleno são 3 lados diferentes. Lembra uma escada, cada degrau de uma escada tem um tamanho. Triângulo equilátero tem 3 lados iguais. E o triângulo isósceles tem 2 lados iguais. Tem 2 lados iguais. Triângulo isósceles tem 2 lados iguais. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com o computador. Parece que parou alguma coisa. Não, está normal. Triângulo isósceles tem 2 lados iguais. 2 lados iguais. Vamos aqui. O que é um triângulo acutângulo? Já tem a explicação. Um triângulo é conhecido como acutângulo quando os três ângulos são agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Avançando. Triângulo retângulo. Triângulo é retângulo quando um dos seus ângulos é um ângulo reto, ou seja, um ângulo é 90 graus. Olha aqui, ângulo de 90 graus. Tá legal? O triângulo é muito importante para a matemática, pois com base nele são desenvolvidas relações de grande importância, como as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é, por exemplo, o teorema de Pitágoras, veremos em outro momento oportuno. Ok? Então, o que é um triângulo obtusângulo? É quando tem um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180, né? Quando um triângulo é obtusângulo, quando um dos seus ângulos é obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Vamos classificar os triângulos em relação aos lados, que eu já expliquei para vocês. Triângulos escaleno, quando possui as medidas dos lados são todas diferentes. O isósceles, quando 2 lados têm o mesmo tamanho, este lado é igual a este. E aqui no triângulo isósceles tem a propriedade importante, tem duas. A primeira propriedade é o seguinte, que os ângulos das bases serão sempre os iguais. Aqui é 40 graus, aqui também vai ser 40 graus. E, por ele ser escaleno, essa altura divide o lado ao meio. Ok? São as duas propriedades importantes, tá aqui as explicações para vocês aí na apostila também. Vamos avançar aqui. Triângulo equilátero, já falei. Agora, ok, triângulo equilátero. A hora está avançando aqui. Triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Quando tem todos os 3 lados iguais. Se ele tem todos os 3 lados iguais, obviamente ele também tem os 3 ângulos internos que também são iguais.
ok? E tem uma fórmula para a gente calcular a altura de a altura e o lado de um triângulo equilátero. Como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? A altura é L raiz de 3 sobre 2. Esse L é o tamanho do lado. Então, a altura de um triângulo equilátero é... A altura de um triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. A altura é igual a L, ou seja, o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Como é que é a área de um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero é... Está acontecendo alguma coisa estranha aqui. A área de um triângulo equilátero é... o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é fórmulas, tá? São fórmulas para calcular o lado. Vamos agora avançar aqui e chegamos aos nossos exercícios. Exercícios. Das sentenças abaixo, assinale a que é verdadeira. Vamos ver quais são verdadeiras. Um triângulo equilátero pode ser retângulo? Falso. Falso. Por quê? O triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, os 3 ângulos internos valem 60 graus cada um. Então, não é, porque triângulo retângulo, um lado vale 90 graus. Isso é falso. Letra B. Todo triângulo retângulo é escaleno? Todo triângulo retângulo é escaleno? Falso. Falso. Por quê? Se você pegar a metade metade de um quadrado, aqui é 90 graus e aqui, suponhamos que aqui vale 5 e esse lado também vale 5, que é metade de um quadrado. Tudo bem? Então isso aqui também é falso. Isso também é falso. Ok? Vamos para o próximo exercício. Todo triângulo equilátero é acutângulo. Todo triângulo equilátero é acutângulo. Isso é verdadeiro. Porque todo triângulo equilátero, os 3 ângulos valem 60 graus. E qualquer ângulo que é menor do que 90 graus é chamado de triângulo triângulo acutângulo. Próximo. Todo triângulo obtusângulo é isósceles. Todo triângulo obtusângulo é isósceles. Falso isso. Isso é falso. Isso é falso. Isso é falso. Por quê? Por quê? Triângulo obtusângulo, basta que ele tenha um ângulo de 90 graus, maior do que 90 graus. Tudo bem? Basta que ele tenha um ângulo maior do que 90 graus. Ele pode ser escaleno, por exemplo. Letra E. Todo triângulo isósceles é acutângulo? Claro que não, cara. Claro que não. Claro que não. Isso. Ele pode ter um ângulo maior do que 90 graus. Isso aqui também é falso. Vamos continuar aqui. Exercício 2. Assinale a alternativa correta sobre a classificação dos triângulos. Classificação dos triângulos. Vamos ver qual que é a correta aqui. Vamos ver qual que é a correta. Vamos ver qual que é a correta aqui. Assinale a alternativa. Está acontecendo algum probleminha aqui na caneta que eu estou utilizando. Então, assinale a alternativa correta sobre a classificação dos triângulos. Triângulo equilátero é aquele que possui todos os ângulos medindo 90 graus? Falso. Equilátero possui todos os lados iguais. Triângulo isósceles é aquele que possui todos os lados diferentes? Falso. O que possui todos os lados diferentes é o triângulo escaleno. Triângulo acutângulo é aquele que possui exatamente um ângulo agudo? Falso. Triângulo acutângulo possui todos os ângulos agudos. Letra D. Triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso? Verdadeiro. Possui um ângulo só verdadeiro.
Triângulo retângulo é aquele que possui todos os ângulos retos? Falso. Triângulo retângulo possui um ângulo reto. Número 3, para a gente fazer e finalizar. Número 3 vai falar o seguinte. O que é um triângulo? O que é um triângulo? Pessoal, a caneta já está dando problema aqui. O que é um triângulo acutângulo? Triângulo acutângulo possui três ângulos. Não vou conseguir escrever não, tá? Tá com problema aqui a caneta. Está com problema a caneta. Então só vou falar para vocês. Anotem aí. Triângulo acutângulo é quando ele possui três ângulos agudos. Triângulo acutângulo possui três ângulos agudos. Mais uma vez, anota aí. O que é um triângulo acutângulo? Possui três ângulos agudos. Está respondido. Número 4. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto. É um triângulo que possui um ângulo reto. Está respondido. 5. O que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. É um triângulo que tem dois lados iguais. Está respondido. Pessoal, deu problema na caneta aqui? Então eu deixo como sugestões esses vídeos, se vocês quiserem aprofundar também mais esse assunto no YouTube, tá legal? Além dos vídeos que eu já tenho aqui, fiquem à vontade para poder verificar outros vídeos. Se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou, te peço do fundo do coração aquele like, se você puder deixar aquele like. E por favor, se você gostou muito dessa aula, deixa aí nos comentários aí 5 coraçõezinhos. Se gostou mais ou menos, 3 coraçõezinhos. E se não gostou, não deixa coração nenhum não. Se você não deixar coração nenhum, eu sei que você não... ou se deixar um coração, você gostou muito pouco. Tudo bem? Se deixar 5 coração, eu vou acreditar que você gostou dessa aula bastante. Ok? Se inscreva no canal, seja bem-vindo, faça parte da comunidade aí para poder aprender matemática de uma forma mais interessante, legal, prazerosa e edificante. Forte abraço, estamos juntos, é só o recomeço. Professor Arquimedes na área. Fui, estamos juntos.